Vamos juntos abrir a palavra de Deus no livro de Jó, capítulo 2, versículo 11. Eu queria falar nesta manhã sobre um pequeno episódio que acontece em meio à história que já é do conhecimento dos irmãos. E hoje, especificamente, Jó, capítulo 2, no versículos de 11 a 13. Nós lemos assim: diz a palavra de Deus que, ouvindo, pois, 3 amigos de Jó todo este mal que lhes sobreviera, chegaram cada um do seu lugar. Elifaz, o temanita, Bildade, o suíta, e Zofar, o naamatita. E eles combinaram ir juntamente condoer-se dele e consolá-lo. E levantando eles de longe os olhos e não o reconhecendo, ergueram a voz e choraram, e cada um, rasgando o seu manto, lançava pó ao ar sobre a cabeça, e sentaram-se com ele na terra 7 dias e 7 noites, e nenhum lhe dizia palavra alguma, pois viam que a dor era muito grande. Até aqui. Vamos orar mais uma vez? Abre nossos olhos, ó Deus, queremos ver coisas grandiosas em Tua palavra, coisas que nos edifiquem, que nos admoeste, que nos corrija, que nos conforte, enfim, coisas para as quais o Senhor já designou esta palavra nesta manhã. Oramos assim em nome de Jesus. Amém. Irmãos, hoje eu gostaria de falar de maneira breve sobre o efeito que o silêncio às vezes tem na vida das pessoas. Eu devia ser uma pessoa, quando criança, que perguntava demais. Hoje eu olho para trás, eu lembro que o meu avô, várias vezes ele me pedia: meu filho, vamos escutar o silêncio um pouquinho? Olha se você consegue escutar o silêncio. Eu, quando criança, não entendia, eu não escutava nada. Mas, por amor ao meu avô, eu tentava escutar o silêncio. Hoje, eu entendo que, na verdade, ele queria que eu parasse de falar um pouco. Esta era a razão da solicitação dele, de pedir para escutar o silêncio. Vamos escutar o silêncio um pouco. Às vezes, nós que temos filhos e, às vezes, netos, né, eles falam e perguntam, especialmente na hora de dormir, quando já não é mais hora de perguntar mais nada, e eles continuam querendo perguntar, e parece que quanto mais a hora chega, mais eles têm perguntas que não acabam. Mas é importante você saber, quando uma pessoa está em silêncio, o que está passando na cabeça dela. Nesse caso aqui, veja, esses amigos de Jó, eles chegaram com a finalidade de consolar aquele homem. E tanto Jó quanto os 3 amigos, eles tomaram a atitude inicial de não falarem absolutamente nada. E a razão é dada aqui, pelo menos por parte dos amigos, é que eles não falaram nada porque eles entenderam e eles viram que a dor que Jó estava passando era muito grande. É importante a gente entender exatamente como que o silêncio funciona na cabeça de alguém que está passando por uma dor muito grande. Eu viajei recentemente de avião e eu estava sentado no último banco lá no avião. Tinha uma senhora na minha frente, ela estava mexendo com alguma coisa e ela não parou de mexer o tempo todo. Ela estava com um computador em cima da mesinha e ela queria botar o café e estava com os livros. Ela puxava o computador um pouco para o lado do corredor. A aeromoça passava, dá licença, e aquela confusão.
Até que na hora de comer, ela fechou o computador e tentando mexer, ela conseguiu derrubar o computador na hora que a aeromoça estava passando e bateu bem naquele ossinho do pé do lado. Eu achei que aquela aeromoça ia perder a compostura naquela hora e mandar aquela senhora sair do avião, no ar. Mas a aeromoça, ela assentou-se e ajoelhou e botou a mão na cabeça, e a senhora querendo explicar, e ela só disse, como se diz, espera. E naqueles 2 ou 3 segundos, a expectativa daquela senhora era que naquele período de silêncio, a aeromoça estava tentando encontrar forças para perdoar e para deixar aquilo passar. Talvez essa tenha sido a mesma expectativa que esses amigos de Jó, eles têm a respeito de Jó. Ele não fala nada, ele não abre a boca e não comenta nada, e a primeira impressão, então, é que Jó, ele está tentando, à semelhança daquela aeromoça, diante de uma dor muito grande, tentando se recompor para não blasfemar, para não ter uma reação desapropriada e desproporcional à situação. É interessante você observar que Jó, na primeira ocasião, quando ele perdeu tudo o que ele tinha, incluindo seus 10 filhos, ele prontamente respondeu e teve a sabedoria de dizer as palavras: nu saí do ventre da minha mãe e nu voltarei para lá. O Senhor deu e o Senhor tirou, bendito seja o nome do Senhor. Os amigos de Jó ouviram sobre isso. O texto fala que eles ouviram o que aconteceu com Jó. Então, possivelmente, eles ouviram também que Jó, na primeira ocasião, ele teve uma boa reação. Na segunda ocasião, Jó, ainda se recuperando do que havia acontecido, ele acorda um dia e percebe que na sua pele começou a nascer as feridas, e foi um ato meio milagroso, algo incomum, quase que da noite para o dia o seu corpo começou a ser coberto de feridas. A Bíblia diz que eram feridas de caráter maligno, e ele então se vê totalmente tomado agora por essas enfermidades. E diante dessa situação, ainda em luto pelos seus 10 filhos, ele agora vê a sua própria vida também num estado terminal. E ele, obviamente, numa situação daquela, espera e pensa: olha, ontem eu perdi meus 10 filhos naquela catástrofe. Hoje eu amanheci coberto com esses tumores malignos. O que eu posso esperar do amanhã? Senão a própria morte. Mas mesmo assim, Jó, diz o texto, que ele, tendo visto, tendo considerado aquelas coisas, ele não disse nenhuma palavra contra Deus. Pelo contrário, ele responde pele sobre pele, e ele considera que a vida dele recebeu tantas coisas boas de Deus, e ele agora também estaria disposto a receber coisas boas ou más de Deus. No capítulo 2, no versículo 9, a gente lê: falas como qualquer doida, temos recebido o bem de Deus e não receberíamos também o mal? Então veja, mais uma reação otimista da parte dele. Agora, irmãos, pense bem, o que aconteceu logo após essas duas primeiras ocorrências? Porque a partir desse ponto, se você olhar na sua Bíblia, logo depois do texto que nós lemos, inicia o capítulo 3 com o título Jó amaldiçoa o seu nascimento. Os títulos da Bíblia não são inspirados, mas mesmo que não for, se você ler o versículo 1, vai dizer a mesma coisa. Depois disto, Jó passou a falar e amaldiçoou o seu dia natalício. E ele começa a falar várias coisas pesadas, incluindo coisas como
no versículo 11, por exemplo, ele pergunta por que eu não morri dentro do ventre da minha mãe? Ou porque houve aconchego que me acolhesse quando eu nasci? Ou peitos para que me amamentasse? Então, o Jó dos primeiros 2 capítulos parece que se transformou numa outra pessoa nesse 3º capítulo. E o que aconteceu então entre os 2 primeiros testes e essa situação agora? O que aconteceu? O texto diz que passaram-se 7 dias. 7 dias. O que 7 dias pode causar na vida de uma pessoa? Às vezes, como eu digo, o silêncio é uma coisa maravilhosa. Você poder ir para um lugar onde você não precisa perguntar nada, ninguém te pergunta nada, você não precisa responder nada, você fica em silêncio. Às vezes é bom, não é mesmo? Para muitas mães, especialmente, que vivem na rotina, às vezes, do trabalho, e quando estão em casa também, com muitas coisas para fazer, e criança perguntando, tarefa de criança. O único momento, às vezes, que elas têm para um silêncio é quando elas sentam no banheiro. Entra lá, pronto. Aí fecha a porta, o momento é delas. Eu vi, inclusive, uma coisa na internet mostrando que era um vídeo. A mãe, ela levou um travesseiro, deitou dentro do banheiro e trancou, porque é o único lugar que ela tinha para sossego. Ninguém iria incomodá-la. Mas o silêncio, então, de Jó, ele teve um resultado diferente. O que aconteceu? Diz o texto que 3 pessoas vieram consolá-lo. A primeira delas, diz o texto aí, e o texto faz uma descrição, e o primeiro se chama Elifaz. Ele é descrito como sendo um temanita. Elifaz, eu não sei se vocês sabem, mas ele era o filho primogênito de Esaú. Tinha um homem que era o filho primogênito de Esaú que chamava Elifaz. Se é o mesmo Elifaz que veio visitar Jó, a gente não sabe. Mas o Elifaz, que é o filho de Esaú, ele teve um filho que chamava Temã, e é o local onde a região de onde esse Elifaz veio também recebe o nome. Então, é bem possível que esse Elifaz aqui, o temanita, ou seja, da região de Temã, esteja relacionado com o Esaú da Bíblia, na região de Edom. Isso significa que ele era do mesmo país de Jó. Jó, ele vivia na terra de Uz, que era na terra de Edom. Para Elifaz, se ele ainda morava em Temã, para ele chegar até Jó, ele deve ter viajado por volta de 730 quilômetros para visitar o seu amigo. Então não foi uma viagem rápida de pegar um metrô e chegar até Jó. Não, foi uma viagem planejada, é uma viagem longa. Temã, irmãos, é uma região conhecida. Veja comigo, por exemplo, em Jeremias, no capítulo 49. Temã era uma região já famosa pelos sábios que lá haviam. De modo que Elifaz, vindo de Temã, já deve ter alguma conotação de que ele era uma pessoa também com certas habilidades com respeito à sabedoria. Jeremias 49, no versículos 7 e 8, nós lemos assim. É uma profecia contra Edom, e veja, a ideia de Temã é mencionada a respeito de Edom. Assim diz o Senhor dos Exércitos, acaso já não há sabedoria em Temã? Já pereceu o conselho dos sábios? Desvaneceu-se-lhes a sabedoria? Fugi, voltai e retirai-vos para as cavernas, ó moradores de Dedã, porque eu trarei sobre ele a ruína de Esaú em tempo do seu castigo. Então, o que nos interessa aqui é perceber que
ainda nos dias do profeta Jeremias, Temã era conhecido como um local que abrigava muitos sábios. Então é bem possível que ele tenha vindo desta tradição, que era uma pessoa sábia, daí ser amigo de Jó. E, de fato, irmãos, Jó, ele era possivelmente amigo desse Elifaz, porque logo que Elifaz começa a falar com Jó, a primeira vez que ele fala com Jó, no capítulo 4 de Jó, ele menciona, né, no capítulo 4, versículo 4, ele diz: Jó, meu amigo, você tem ensinado a muitos com as suas palavras. Você tem fortalecido, Jó, as mãos de pessoas fracas. As suas palavras têm sustentado aos que tropeçavam. Então veja, ele faz, no capítulo 4, versículo 4 de Jó, ele demonstra ter conhecimento do legado de Jó. Particularmente na maneira como Jó, ele era capaz de aconselhar pessoas em dificuldades. Ele diz isso. As tuas palavras têm sustentado aos que tropeçavam e os joelhos vacilantes têm fortificado. E a dúvida agora dele é que Jó está em silêncio. E o que é que ele faz? Espera que saia daqueles lábios após os 7 dias de silêncio. É bem possível que ele estivesse esperando mais uma grande lição de sabedoria, mais um grande compêndio de instruções de um homem sábio como Jó. Era isso que ele estava esperando. Considerando o que Jó já havia feito, considerando o que Jó já havia ensinado em outras ocasiões. Havia um outro amigo também que veio, e eles combinaram. Pelo jeito, era um time já com uma longa jornada de trabalho juntos. É bem possível que nesse time, o Elifaz, ele era o chefe deles. É o que fala de maneira mais cuidadosa e de maneira mais sistemática. Os outros dois parece que vão no vácuo do Elifaz. Mas o chamado Bildade, diferente do Elifaz, ele não é uma pessoa que aparece em nenhuma genealogia bíblica, o nome dele é possivelmente uma pessoa estrangeira, mas ele é descrito como procedendo, ele é suíta, ou seja, é da região de Sua, e Sua é nome de um dos filhos de Abraão e Quetura. Em Gênesis 25, 2, você veja isso depois lá. Sua é nome de um dos filhos de Abraão e Quetura, e eles moraram também na região próxima de onde, nos dias mais adiante, se tornou a região de Sabá, de onde veio a rainha de Sabá. Então, também deve ter sido uma região influenciada pela sabedoria daquela época. Então, Bildade era de Sua, por isso ele era um suíta, e ele veio juntamente com Elifaz para tentar consolar Jó. Então, Bildade, ele era mais atrevido. Ele era uma pessoa que, sabe quando você está querendo ajudar alguém? Eu não sei quantos já tiveram a oportunidade de ir visitar alguém. E você fala, vamos visitar, você chama, vamos visitar ali fulano. Você leva um amigo, você vai visitar. Mas os seus 2 amigos que foram com você, chega lá, eles começam a dar palpite no seu conselho e começam a perguntar coisas que você quase se vê na necessidade de, olha, deixa comigo, né? Fica só hora aí, né? Fica firme, né? Deixa que eu falo aquilo que tem que ser dito. Mas Bildade era alguém assim. Ele era meio, a boca meio leve para falar as coisas. Veja no capítulo 8 de Jó, a primeira vez que ele fala com Jó, ele já mostra impaciente com as palavras iniciais de Jó. E essa impaciência é possível porque ele também esperava que Jó fosse dar uma lição de grande moral a respeito do seu sofrimento. Mas veja, Jó 8:2 diz assim: até quando falarás estas coisas? E até quando as palavras da tua boca serão como vento impetuoso? Então, olha só,
esse Bildade está falando com o Jó, que era o mestre da lei na época, já está categorizando aí as palavras dele como simplesmente vento. Tá? Então, ele era uma pessoa mais afoita, mas não chegava aos pés do terceiro, o chamado Zofar. A palavra Zofar, em hebraico, significa um pequeno pássaro, ou uma rolinha. É a expressão usada para a rolinha por causa da oferta que era trazida no templo. E ele é de uma região também desconhecida, chamada Naamã. Não tem nada a ver com o rei Naamã. Mas Zofar, ele de todos, ele é o menos sensível, irmãos. Veja no capítulo 11, quando ele chega para falar com Jó pela primeira vez. Olha só os termos que ele usa para se dirigir a Jó. Então o Zofar, ele já chega para Jó dizendo, porventura não se dará resposta a esse palavrório? Acaso tem razão o tagarela? Olha só. Eu acho que nessa hora ele deve ter dito para o Zofar, menos, Zofar, menos. Tem um pouco de compaixão do Jó. Ele está passando por dias difíceis. Mas, irmãos, o que o perfil desses amigos nos ensina? Vamos pensar nisso, tentando concluir aqui, tirar algumas lições. Por que Deus permite que algumas dessas pessoas venham ajudar Jó? E por que Deus às vezes permite que pessoas semelhantes, elas também venham para nos ajudar? Primeiro motivo. As pessoas que se dispõem a nos ajudar em momentos como esses, elas já nos conhecem. E por isso, elas geralmente irão usar o conhecimento que elas têm do nosso passado para julgar e resolver o nosso presente. Deixa eu repetir isso. As pessoas que geralmente se dispõem a te ajudar em momentos difíceis, elas já te conhecem. E elas vão usar o que elas conhecem do seu passado para tentar resolver e explicar que está passando no seu presente. Isso às vezes é bom, mas às vezes não. Porque ninguém melhor do que você conhece o seu passado. E você não precisa às vezes de mais uma pessoa para estar jogando o seu passado na sua cara em momentos como esse. No caso de Jó, nada do que ele tinha feito no passado era motivo para ele estar passando o que ele estava passando. E quando as pessoas não percebem isso, essas pessoas, elas se tornam, na verdade, num grande fardo para você ter que ouvir amigos lembrando de coisas que você passou, que você viveu, e de como que isso pode trazer consolo e ajuda para você hoje. É isso que Jó não conseguia ver, e esses amigos estavam apostando ser a solução. O segundo motivo, porque a respeito desse perfil desses amigos, eles nos ensinam que as pessoas que se dispõem a nos ajudar e consolar, elas criam expectativas quanto ao modo como devemos reagir, baseando-se, lógico, no que fomos antes de cair no problema que estamos. E esse é um problema importante. As pessoas, elas têm expectativas a nosso respeito. O que é que se espera do irmão ou da irmã quando eles caírem em uma dificuldade, quando algo extremamente grave sobrevier na vida deles? Como eles reagirão? Mas se for no irmão tal, com certeza ele ia dobrar o joelho em terra na hora, ia louvar a Deus, ia pedir misericórdia. Há uma expectativa. Então, Jó, por causa daquilo que ele falou, por causa daquilo que ele havia ensinado, ele tinha criado essa expectativa. Qual é a expectativa que as pessoas têm a seu respeito? Isso, às vezes, é usado para aconselhar, para motivar você. As pessoas têm essa expectativa do modo como você irá reagir. Se algumas pessoas acham que você, com certeza, irá reagir de maneira já agressiva ou incrédula,
às vezes a reação já traz das pessoas a conclusão: eu não esperava menos dele. É isso aí mesmo. Eu não esperava menos. No caso de Jó, foi o contrário. Os amigos disseram: eu esperava mais. Eu esperava bem mais de Jó. Eu não esperava que ele fosse amaldiçoar o dia do seu nascimento já depois do 7º dia. E por último, ainda meditando na conclusão que o perfil desses amigos nos ensina, é que a maioria das pessoas que se dispõem a nos ajudar, a nos consolar, elas não estão preparadas, ou às vezes interessadas em ouvir o nosso lamento. Pessoas que estão dispostas a nos ajudar nem sempre estão preparadas ou interessadas em ouvir o nosso lamento, mas elas querem que a nossa reação seja semelhante ou melhor do que a que tivemos antes. E isso também é um problema. Às vezes, uma grande ajuda é você ter a disponibilidade e a disposição de ouvir as pessoas. Deixar as pessoas, como nós conhecemos a expressão, né, chorar as amarguras. A gente tem que chorar isso para alguém. E é difícil você chorar as suas amarguras com alguém que não deixa você chorar. Você está começando a contar, ela já quer que você já diga: não, você tem que bem dizer a Deus, você tem que louvar, não pode ser. Deixa o pobre chorar. Deixa ele chorar a amargura. Chorar faz bem quando você tem um companheiro crente que tem condições de ouvir o que você está dizendo. É por isso que o salmo que nós lemos agora na liturgia, o Salmo 42, o salmista possivelmente não encontrou ninguém para chorar e ele está conversando ele mesmo com a sua própria alma. E ele pergunta: por que estás abatido, ó minha alma? Por que se desespera dentro de mim? Espera em Deus, ainda o louvarei. Então, irmãos, a experiência de Jó, ela nos ensina, em conclusão, que é preciso sempre ter um companheiro temente a Deus que possa ouvir os seus pensamentos. Antes que se completem esses 7 dias, que podem ser os dias depois dos quais você começará a ser uma pessoa mais amarga do que você foi antes desses 7 dias. Eu acho interessante que o luto de Jó, a aflição física dos seus tumores e até a devastadora percepção de que o seu caso era terminal depois das feridas no seu corpo, ele com certeza já esperava que iria morrer, tudo isso não conseguiu sugar daquele homem o otimismo e o desejo de viver mais 7 dias em silêncio, sem ter ninguém para ouvir os seus pensamentos, foi capaz de drenar daquele homem muito da sua esperança. Inicialmente ele começa então a ser uma pessoa bem diferente. O Jó que dizia: no saí do ventre, no voltarei, bendito seja o nome do Senhor. Agora ele está querendo saber quem foi que deixou ele nascer. E eu preferia ter morrido no dia que eu nasci. E por aí vai. Enfim, eis aqui um conselho que eu dou para todos nós aqui nesta manhã. O silêncio, irmãos, ele pode ser um santo remédio. Mas, como sempre, todo remédio tem contraindicações. E a contraindicação aqui é a seguinte: o silêncio, ele só é bom para quem já é capaz de dizer, como Jó disse mais para frente: porque eu sei que o meu Redentor vive, e por fim se levantará sobre a terra. Depois, revestido este meu corpo da minha pele, em minha carne eu verei a Deus. Vê-lo-ei por mim mesmo, e os meus olhos o verão e não outros. De saudades me desfalece o coração dentro de mim.
Se você não está pronto para dizer essas palavras, encontre um amigo. Não fique em silêncio enquanto você passa por momentos de dor. Você precisa deixar alguém ouvir os seus pensamentos. Que Deus abençoe, que Deus nos ajude e que Ele mesmo nos console na ausência de qualquer pessoa interessada em nos ajudar. Vamos orar mais uma vez? Ó Deus, muito obrigado pela Tua palavra e pelo Teu Espírito, o Consolador, aquele que o Teu Filho Jesus prometeu, viria e estaria conosco. E nós pedimos que Ele mesmo console as nossas vidas. O Senhor conhece a nossa aflição e sabe, ó Deus, o quanto é difícil compartilhar o que pensamos, o que estamos passando com irmãos que não passaram por isso e que às vezes não têm a menor ideia da dor, da aflição e das consequências que isso tem trazido em nossa mente, em nossa disposição de te servir. E se há alguém, ó Deus, aqui nesta manhã, numa situação semelhante à de Jó, eu peço que o Senhor leve até essa pessoa um amigo crente, temente a Deus, para que possa ser um confidente, alguém que ouça os seus pensamentos. E também, ó Deus, eu peço que o Teu Espírito, o Consolador, faça o trabalho maior e duradouro de consolar as nossas vidas. Eu peço isso em nome de Jesus. Amém.